Você sabe o que é força? Provavelmente você vai dizer que é aquilo que as pessoas fortes possuem, não é? Que é bodybuilder, pô! De acordo com a física, a força não é aquilo que você possui, mas sim aquilo que você aplica sobre o outro corpo. Então, para ficar por dentro de tudo a respeito da força, fique ligado em mais essa aula. Fala, gás nobre, beleza? Eu sou o professor Wesley Reis e seja muito bem-vindo a mais uma aula de física. E nessa aula nós vamos conversar a respeito da força. Mas você sabe o que é força? Bem, provavelmente você vai dizer que a força é aquilo que uma pessoa forte possui, aquilo que uma pessoa que vive na academia possui. Mas não se preocupe, porque a força não é aquilo que aquela pessoa possui ou nem aquilo que você possui, mas sim aquilo que você aplica sobre um outro corpo. Quando a gente estuda o conceito de força, principalmente quando a gente se baseia nas ideias de Isaac Newton, a gente tem que levar em consideração que a força é originada ou produzida através da interação entre dois corpos. É por isso, inclusive, que eu escrevi isso aqui, que a força é um ente físico produzido através da interação entre dois corpos. Ou seja, para a força existir, é necessário ter dois corpos interagindo entre si. Então, por exemplo, quando você pega um objeto que está na sua mesa, está aí na sua sala, no seu quarto, e você interage com esse objeto, seja empurrando, puxando ou segurando, você está exercendo ou aplicando uma força sobre esse objeto. Então, por isso que a gente não pode dizer que a força é aquilo que você possui, mas sim aquilo que você vai aplicar ou exercer sobre esse objeto. Atualmente, diga-se de passagem, a física não costuma nem mais usar essa palavra força. Atualmente, os físicos usam a palavra interação, justamente pelo fato da força dar essa ideia de interação entre corpos. De acordo com os modelos físicos atuais, a gente tem 4 tipos de forças na natureza, ou 4 tipos de interações, que é a interação gravitacional, a interação eletromagnética, a interação nuclear forte e a interação nuclear fraca. Cada uma delas tem uma propriedade, tem algumas propriedades diferentes, mas não se preocupe com isso não. Ufa! Afinal de contas, o objetivo dessa aula não é falar sobre isso, mas sim falar para você que a força é produzida através da interação entre dois corpos, e que força não é aquilo que você possui, mas sim aquilo que você aplica ou exerce sobre um outro corpo. Além disso, a gente também tem uma outra coisa que a gente pode se perguntar aqui a respeito da força. O que vai acontecer com o corpo quando você aplicar uma força sobre ele? Basicamente, a gente pode dizer que duas coisas vão acontecer, ou podem acontecer. A primeira coisa que pode acontecer é que esse corpo vai sofrer uma alteração de estado de movimento. Ou seja, a força aplicada sobre esse corpo vai alterar o estado de movimento desse objeto. Tudo bem, mas o que é alterar o estado de movimento? Ok, vamos pegar o caso aí do objeto que está aí na sua sala ou na sua mesa. Esse objeto está inicialmente em repouso. Esse é o estado de movimento dele, repouso. Se você aplicar uma força sobre ele, você pode colocar ele em movimento. Aí, nesse caso, ele vai sofrer uma mudança de estado de movimento. Vai partir do estado de repouso para o estado de movimento, beleza? Isso é alterar o estado de movimento. Outra coisa que pode acontecer também no processo de alteração de estado de movimento é a velocidade desse corpo aumentar. Assim, quando você está dirigindo um carro, ou alguém que você conheça está dirigindo um carro, e pisa no acelerador, o que vai acontecer com esse carro? A velocidade dele vai aumentar, justamente porque tem uma força sendo aplicada sobre ele. Ah, um detalhe, uma pequena observação. Existem diversas forças atuando ali sobre o carro, tá bom? Mas a gente só está levando em consideração aqui nesse momento o que a força vai poder fazer com ele. Nesse caso, vai aumentar a velocidade desse carro, fazendo com que ele sofra uma aceleração. Outra coisa que também pode acontecer com o carro, quando você ou quando alguém está dirigindo esse carro, é fazer o quê? Pisar no freio e a velocidade dele diminuir. Nesse caso, esse carro também está sofrendo uma mudança de estado de movimento. A velocidade dele, que era um valor qualquer, vai diminuir através de um processo de desaceleração. Então, nesse caso, a força fez com que esse carro sofresse uma desaceleração. Uma outra coisa também que pode acontecer numa mudança de estado de movimento é um carro que está indo numa certa direção
e uma pessoa fizer uma curva. Quando a pessoa faz essa curva, o solo exerce uma força sobre esse carro, impedindo que ele derrape ou que continue no movimento retilíneo. É essa força aplicada sobre esse carro que permite que ele faça a curva. Então, nesse caso, esse carro também está sofrendo uma mudança de direção de movimento ou de direção de velocidade, uma mudança de direção de velocidade. Isso também é uma mudança de estado de movimento, que antes estava fazendo um movimento retilíneo e a partir desse momento vai fazer um movimento curvilíneo. Tudo isso se enquadra nesse caso, numa alteração de estado de movimento. E é isso aqui que acontece, ou pode acontecer, quando a gente aplica uma força sobre um carro, ou sobre um corpo, na verdade, não é? Uma outra coisa também que pode acontecer quando a gente aplica uma força sobre um corpo é causar uma deformação nesse corpo. Agora, o que acontece nesse caso? Bem, se você pegar uma folha de papel e aplicar uma força sobre essa folha de papel, você não vai estar deformando ela. Você pode até fazer uma bolinha de papel, não é? Folhinha, certo? A gente pega essa folhinha e deforma ela. Para fazer isso foi necessário o quê? A aplicação de uma força. Então, a força também vai causar uma deformação nesse corpo. Mas tem aqui alguns casos interessantes para analisar. A força pode alterar o estado de movimento desse corpo, colocando ele em movimento, aumentando a velocidade dele, diminuindo a velocidade dele ou mudando a direção de movimento dele, ou também pode causar uma deformação nesse corpo, alterando a estrutura geométrica desse corpo, como a gente viu aqui com a bolinha de papel. Até aqui a gente estava conversando a respeito da força, do que é a força e do que a força pode fazer com o corpo. Mas eu quero aproveitar essa aula também para conversar com você sobre algumas propriedades da força. E a primeira propriedade que a gente pode falar aqui é que a força é uma grandeza vetorial. Beleza, Wesley, mas o que é ser uma grandeza vetorial? Uma grandeza vetorial é aquela grandeza em que a gente precisa definir a intensidade ou o módulo, a direção e o sentido. Apenas o valor numérico junto com a unidade de medida não vai nos dar todas as informações. Então, a força, pelo fato de depender dessas características, dessas coisas, a força é caracterizada como uma grandeza vetorial. Então, olha só um exemplo. Deixa eu pegar aqui esse caso. Vamos supor que você está no mercado, certo? Fazendo compras, e aí você está colocando várias coisas no carrinho e empurrando esse carrinho. Quando você empurra esse carrinho, há um detalhe, tá? Eu desenhei uma caixa porque eu não vou saber desenhar o carrinho. Mas vamos supor que isso daqui seja um carrinho, ok? Quando você está exercendo uma força sobre um carrinho, você precisa escolher para qual lado que você vai exercer ou aplicar essa força, não é? Se é para frente, se é para trás, se é para um lado, se é para um outro, se é para cima, se é para baixo. Nesse caso aqui, que a gente tem uma pessoa empurrando uma caixinha ou um carrinho, essa pessoa está aplicando uma força ou exercendo uma força sobre esse carrinho para onde? Para cá, não é? A gente tem essa força sendo aplicada para cá. Uma força F. Olha só, uma coisa interessante que a gente pode falar a respeito dessa força é que pelo fato dela ser uma grandeza vetorial, ela vai ter módulo, direção e sentido. A primeira coisa que a gente precisa se preocupar aqui é: qual é o módulo dessa força? Ou qual é a intensidade dessa força? O módulo dessa força é representado por um valor numérico. Normalmente, deixa eu colocar aqui 5N. 5, o valor numérico, e N, a unidade de medida. E nesse caso aqui vai ser o Newton, que é a unidade de medida de força, beleza? Então a gente tem uma força com módulo igual a 5 Newton. Qual é a direção dessa força? Ah, galera, muita gente confunde direção com sentido, beleza? Mas direção é a reta por onde essa força está passando. E nesse caso é uma reta horizontal. Então a direção é a direção horizontal. Enquanto que o sentido é para onde que essa força está apontada. Na direção horizontal, ela poderia estar apontada para a direita ou para a esquerda, certo? O sentido dá para a gente a orientação de uma direção. Nesse caso aqui, essa força está orientada para a direita. Então, o sentido aqui é o sentido para a
direita. Então, nós temos essa força aqui sendo aplicada sobre essa caixinha, tendo um módulo igual a 5 newtons, uma direção horizontal e um sentido da esquerda para a direita. Conseguiu entender legal essa ideia de força como grandeza vetorial? Ela é uma grandeza vetorial porque tem essas características: módulo, direção e sentido. A gente sempre precisa dizer para qual direção e qual sentido que a gente tem que aplicar uma força, ou que alguém vá aplicar uma força. Outra coisa também para falar com você aqui, para terminar essa aula, é a respeito da força resultante. Por que é importante a gente falar isso? É muito comum a gente ter casos, na verdade na maioria dos casos, em que a gente tem mais de uma força sendo aplicada sobre um corpo. Quando a gente tem duas ou mais forças sendo aplicadas sobre um corpo, a gente pode calcular ou determinar algo chamado força resultante. E essa força resultante pode ser obtida através de uma soma vetorial entre as forças que estão atuando sobre o corpo. Mas Wesley, como assim soma vetorial? Pelo fato da força ser um vetor, ser uma grandeza vetorial, a gente precisa pegar todas as propriedades lá da matemática, da parte de vetor, e aplicar aqui para determinar a força resultante. Mas eu vou mostrar para vocês assim 3 casos que são muito comuns, tá? E também que vai servir para você aplicar isso em diversas situações. A primeira situação aqui, o primeiro caso que a gente tem é esse. Quando a gente tem duas forças sendo aplicadas sobre um corpo, e essas duas forças possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Duas forças aqui na direção horizontal e as duas forças tendo sentido para a direita, certo? Nesse caso aqui, vamos supor que essa força aqui de cima tem um valor igual a 3 newtons. E essa força aqui de baixo tem um valor igual a 4 newtons. Bem, a gente pode calcular a força resultante, que vai ser o resultado da aplicação dessas duas forças. Quando a gente tem duas forças tendo a mesma direção e o mesmo sentido, se a gente quiser calcular a força resultante, basta fazer o quê? Somar o módulo dessas duas forças. Ah, claro, isso daqui é o módulo da força resultante. Para a gente determinar o módulo da força resultante, basta somar o módulo dessas duas forças. Nesse caso, a gente vai ter aqui 3 mais 4, que é igual a 7 newtons. Você é o bichão mesmo, hein, doido? O segundo caso agora que a gente tem aqui é quando a gente tem duas forças tendo a mesma direção, mas sentidos contrários. Duas forças aplicadas sobre o mesmo corpo, beleza? Nesse caso aqui, vamos supor que a gente tenha essa força 1 valendo agora 4 newtons e essa força 2 valendo 3 newtons, tendo um módulo igual a 3 newtons, certo? Essa tem um módulo igual a 4 newtons e essa tem um módulo igual a 3 newtons. Se a gente quiser calcular a força resultante e o módulo da força resultante, o que a gente precisa fazer? Basta simplesmente calcular a diferença entre os módulos desses dois vetores, essas duas forças. Então, a gente vai pegar aqui força resultante sendo igual ao módulo da força 1 menos o módulo da força 2. Nesse caso, a gente vai ter a força 1 sendo igual, tendo um valor igual a 4 newtons, e a força 2 tendo um valor igual a 3 newtons, o módulo igual a 3 newtons. A força resultante, nesse caso, vai ser igual a 4 menos 3, e 4 menos 3 é igual a 1 newton. Então, entendeu tudo até aqui? Todas as vezes que a gente tiver forças que possuem as mesmas direções e os mesmos sentidos, basta a gente somar o módulo dessas duas forças que a gente vai conseguir calcular a força resultante, o módulo da força resultante. E todas as vezes que a gente tiver forças com as mesmas direções, mas sentidos contrários, para determinar o módulo da força resultante, a gente vai fazer a diferença entre os módulos dessas duas forças. Agora eu quero mostrar para você o terceiro caso. Nesse terceiro caso que está aqui embaixo, nós temos duas forças que possuem um ângulo entre eles. Nesse caso aqui, eu vou fazer um ângulo igual a 90 graus, ou seja, essas forças vão ser perpendiculares entre elas. Lembrando que dois vetores perpendiculares são aqueles em que tem um ângulo de 90 graus entre as direções. Nesse caso, esse vetor, essa força está na horizontal para a direita e essa outra força está na vertical para baixo. Então, tem um ângulo de 90 graus aqui entre essas duas forças. Todas as vezes que a gente tiver forças com um ângulo entre eles, para a gente calcular o módulo da força resultante,
resultante, a gente vai usar a lei dos cossenos, que eu não vou falar aqui nesse vídeo sobre isso não, para não deixar esse vídeo muito grande, tudo bem? Afinal, o objetivo aqui desse vídeo é que você entenda o que é a força e algumas das propriedades da força. Mas, como nesse caso aqui a gente tem um ângulo de 90 graus entre essas duas forças, ou seja, a gente tem forças perpendiculares entre si, para a gente calcular aqui o módulo da força resultante, basta utilizar o Teorema de Pitágoras. Mas por que o Teorema de Pitágoras? Bem, olha só. Como a gente tem essas duas forças, tendo 90 graus entre elas, se a gente utilizar aqui a regra do paralelogramo, que é preencher aqui um paralelogramo, que nesse caso vai ser um retângulo, unir a origem aqui desses dois vetores até o final lá do paralelogramo, nessa outra ponta aqui, nessa outra extremidade, a gente vai determinar aqui o vetor resultante, ou seja, para onde que está apontada a força resultante. Se a gente observar bem, pegar essa projeção desse vetor e colocar aqui embaixo, vocês vão notar que a gente vai ter o quê? Um triângulo retângulo, certo? Bem, se a gente tem um triângulo retângulo em que a gente tem o valor de uma força, que eu nem disse quanto que é, mas eu vou colocar agora aqui para você. Vamos supor que essa força aqui tem um valor, essa para baixo, igual a 3 newton, e essa para a direita tem um valor igual a 4 newton, quanto que vai valer essa força resultante? Para a gente calcular a força resultante, como eu falei, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras. Sendo assim, a força resultante ao quadrado, já que a força resultante corresponde à hipotenusa desse triângulo, vai ser igual a força 1, que é um dos catetos desse triângulo. Então, a gente vai ter aqui a força 1 ao quadrado mais a força 2. A força 2 sendo projetada aqui embaixo, vai ser o outro cateto desse triângulo. Então, a gente vai ter aqui mais a força 2 ao quadrado. Sendo assim, a força resultante ao quadrado é igual à força 1. Quanto que vale a força 1? 3 newtons, não é? Então, a gente coloca aqui 3 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Quanto que vale a força 2? 4 newtons, não é? Então, a gente coloca aqui 4 ao quadrado. Então, a força resultante ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Mais 4 ao quadrado. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. Força resultante ao quadrado é igual a 9 mais 16, que é igual a 25. Beleza, agora basta eliminar esse quadrado. Para eliminar esse quadrado, basta tirar a raiz quadrada ali de 25. A raiz quadrada de 25 é igual a 5 newtons. Esse é o módulo dessa força resultante. Então, todas as vezes que a gente tiver um caso aqui em que duas forças são perpendiculares entre si, basta rapidamente a gente aplicar ali o Teorema de Pitágoras, que a gente consegue determinar o módulo da força resultante. Agora, Wesley, e se o ângulo for diferente de 90 graus? O que eu preciso fazer? Bem, aí nesse caso, você vai utilizar ali a lei dos cossenos. Beleza, tranquilo até aqui? Conseguiu compreender tudo dessa aula? A primeira coisa que eu falei aí com você é sobre a ideia de força, que a força é o produto da interação entre dois ou mais corpos, certo? Sendo assim, a força não é aquilo que você tem, mas sim aquilo que você aplica ou exerce sobre um outro corpo. Essa força pode alterar o estado de movimento desse corpo, colocando ele em movimento, aumentando a velocidade dele, diminuindo a velocidade dele ou mudando a direção do movimento dele. Além disso, essa força também pode criar uma deformação nesse corpo. Eu também falei aí com você que a força é uma grandeza vetorial. Portanto, ela possui módulo ou intensidade, direção e sentido. Você também viu a ideia de força resultante, que é aquela força que representa todas as forças que estão sendo aplicadas sobre um corpo. E também viu como a gente consegue determinar a força resultante em 3 situações diferentes. Quando a gente tem forças tendo a mesma direção e o mesmo sentido, quando a gente tem forças tendo a mesma direção, mas sentidos contrários, e quando a gente tem forças perpendiculares entre si. Bem, ficou alguma dúvida até aí? Se ficou alguma dúvida, não deixa aí de colocar nos comentários não, que eu venho aqui pra gente conversar, beleza? Ah, um outro detalhe também que eu quero falar com você antes do final desse vídeo. Você já ouviu falar sobre o Kit Enem?
Bem, o Kit Enem nada mais é do que um curso desenvolvido aqui pela plataforma do Química em Ação. O Paulo, juntamente com toda a galera que trabalha aqui, eu, o professor Samuel, o professor Ives, Guilherme, o Marcelão da Química, toda a equipe de monitores, ou seja, toda a galera que juntou, fez uma análise bem aprofundada das últimas provas do Enem e, a partir dessa análise, fez um curso voltado exclusivamente para o Enem, sabe? Para te preparar para essa prova. E esse curso foi desenvolvido para ser aplicado em 10 semanas. Ou seja, você tem 10 semanas aí para se preparar para a prova do Enem. Como começou na semana passada, você tem agora 9, mas você não pode deixar o tempo passar e deixar lá para a última semana, certo? Eu acho que esse é o momento certo aqui que você tem que começar. Se já começou, ótimo. Aproveita agora para revisar tudo que você já estudou e alguma coisa que você ainda não tem estudado. Você pode fazer isso tudo ainda nessas semanas que faltam através do Kit Enem. Então, para você conhecer um pouco mais a respeito do Kit Enem, não deixa de acessar lá o site do Química em Ação, www.quimicaemação.com.br. Você vai conferir tudo direitinho, como que funciona, as matérias que serão estudadas. Ah, e um detalhe muito importante também. Vai ter o quê? Videoaula? Sim, vai ter videoaula. Mas além das videoaulas, também vai ter lista de exercícios, simulados, tem um plantão de dúvidas lá que funciona para você tirar aquelas possíveis dúvidas que possam vir a ter. Enfim, tem muita coisa legal lá que você pode aproveitar nessas semanas ainda que faltam antes do Enem, beleza? Qualquer dúvida também pode colocar aí nos comentários que a gente conversa um pouco a respeito disso. Então quero aproveitar aqui, meu amigo ou minha amiga, e deixar aí para você um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.